Queria compartilhar uma coisa que Deus colocou no meu coração nessas férias. Está em Salmo 119. Livro de Salmos, o Salmo 119. Eu geralmente quando eu viajo, eu gosto de levar muito livro para ler. Porque a cidade da minha esposa é parado, sabe? É muito parado. Aí eu levo, sabe, filho, um monte de livro assim. Mas essa vez eu só consegui ler um livro. Eu passei todos os dias lendo o mesmo livro. Eu li o capítulo e relia, porque era muito profundo. Eu adoro histórias judaicas. Sabedoria judaica me toca profundamente. O cara era tão profundo que eu tinha que ler umas 3 vezes para entender o que ele queria falar, de tão profundo. E eu queria compartilhar algumas coisas disso, mas eu queria dar o crédito de algumas partes para Newton Bonder, é um rabino. Ele tem uma cabeça, profundidade na palavra, um entendimento que me toca profundamente. E algumas coisas que eu vou falar hoje à noite, ele falava sobre a inteligência espiritual de Davi. Davi era diferente mesmo, era uma pessoa única. E parte disso eu queria falar do Salmo 119. Aí você vai procurar, queria dar uma explicação primeiro sobre o Salmo 119, é muito importante falar, parte teológica. Tem gente que acha que foi Davi que escreveu, tem acha que foi Esdras que escreveu, tem gente que acha que outra pessoa escreveu. Eu acredito que seja Davi. E qual a importância primeiro de saber disso? Porque o Salmo 119, ele tem 22 seções. Ele está na ordem alfabética hebraica, tu acredita? Cada seção, cada parágrafo inicia com uma letra judaica, do alfabeto hebraico. Ele está em ordem alfabética, acredita, Alessandro? Ele fez totalmente em ordem alfabética e cada parte fala sobre uma coisa. E é interessante, e eu queria que você primeiro entendesse isso, porque quando se lê o Salmo 119 parece muito sem graça, porque só fala de lei. E as pessoas, mas que graça tem nessa lei? Ele está falando de Torá. A tradução correta é Torá. O que é Torá? A vontade de Deus expressa. O que é a vontade de Deus expressa? É todas as formas que Deus usou e usa para falar conosco. A Bíblia, os textos, decretos, as promessas, profecias, tudo isso se compila na palavra Torá. Então quando ele fala leis, você vai ver que o texto vai falar sobre caminhos, estatutos, preceitos, decretos, ordenanças, condutas, mandamentos, palavras. Tudo isso, gente, significa Torá. O que é Torá? A vontade de Deus expressa, a vontade de Deus revelada. É aquela maneira que Deus chega na tua vida, de alguma forma, ou de várias formas, Deus fala contigo. Então tudo isso se chama Torá. Amém? Amém? Fala para a pessoa ao seu lado aí, é Torá. Torá, para que você não ache o texto sem graça. Mas o que está falando dessa paixão que o autor tem pelo Torá, é isso. É todas as formas que Deus se revela para nós. Amém? Então vamos começar, vou ler do Salmo 119, ele é gigantesco, o maior texto da Bíblia, né? Mas eu não vou, só ler o comecinho, do 1 ao 11. Veja o que ele está falando e a profundidade do que ele está falando. Ele está falando de Torá. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos, para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandonastes. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém? É linda essa palavra. Veja bem, esse rabino que eu estava citando, ele fala um conceito que eu achei lindo. Ele falou assim que nosso contato com a revelação, com a palavra de Deus, é como se nós estivéssemos dentro de uma casa. E a palavra, a verdade está do lado de fora. A verdade de Deus, o mundo espiritual está do lado de fora. Nós estamos dentro da casa.
E existem 4 formas de nós nos comunicar com esta verdade que existe lá de fora. 4 formas. Ele fala que existe quadros de pintura, com retratos do que é lá fora. Ele fala que existe janelas, existe portas e existe portais. Quando fala portais, é aquelas portas grandes que não tem passagem, é um portal, você pode entrar e sair quando quiser. Ele fala assim, são 4 formas que nós temos para nos comunicar com a revelação, com o mundo espiritual, com esse Torá de Deus. São 4 formas que nós temos. A primeira maneira, ele fala que é o quadro, é a pintura, é o estático. É quando eu abro essa Bíblia e tudo aqui é estático, não tem vida. Foi-se, é passado, alguém escreveu, entendeu? Ele falou assim, tem pessoas que olham para a Bíblia e é como se fosse um quadro pintado há muito tempo. Não tem vida, não tem relacionamento, não tem contato, não é ao vivo aquilo. Está parado, está congelado, entende isso? Quando você abre, a pessoa, é só um texto, é só Davi falando alguma coisa. Não tem vida isso, é como se fosse uma pintura. Existe outra forma de nos relacionar com o mundo espiritual, como se fosse uma janela. Nós podemos abrir, nós vemos o mundo espiritual, mas nós nunca entramos lá. Nós temos sempre um contato distante com aquilo. Nós vemos ao vivo, nós vemos acontecendo, mas só que nós nunca entramos lá, nós nunca passamos por lá. É sempre a distância, é uma janela. Existe a terceira forma, que ele coloca que é a porta. A porta sim, nós podemos abrir e nós podemos entrar no mundo espiritual. Nós podemos extrair, ver o rema sair da palavra e tornar vida em nós. Nós podemos entrar, mas qual é o grande problema? O mundo espiritual também entra em nós. Ele atua no nosso interior. E qual é o problema? É que ele vai tocar dentro de você. E qual o problema? Geralmente, quando achamos que o mundo espiritual, quando nós achamos que Deus ultrapassou o limite, nós fechamos a porta. Nós temos algum controle ainda. Tudo começa muito bom, mas quando Deus começa a tocar nas nossas feridas, nós fechamos a porta, nós não queremos aquilo. Quando nós achamos que Deus está ultrapassando os limites, está me colocando em situações, em contextos difíceis, eu fecho a porta, eu coloco um limite naquele mundo espiritual. Você sabe o que eu estou falando? Quando eu não quero que Ele venha para dentro de mim, eu quero entrar, mas não quero que Ele entre em mim. É a palavra de Jó. Quando Deus veio para cima de Jó, Ele falou assim, eu aceitei o bem, não aceitaria o mal? Deus me deu, Deus também pode me tirar. Quando Deus vem para tirar, as pessoas, não, Deus, agora eu fecho essa porta. Quando Deus vem para te confrontar, eu fecho a porta. Quando Deus vem para cima de você, aí você fala assim, agora é o momento de eu sair da igreja, porque não deu mais, aqui acabou. Entende isso? Quando Ele vai te tocar, quando Ele vai mais fundo do que você acha permissivo, nós fechamos a porta. E por último existe o que ele chama de portal. Grande, largo, sem controles. Sabe, quando você tem total liberdade, obrigado. Você tem total liberdade para que essa palavra entre dentro de você e você não cria as barreiras quando ela vai te confrontar, quando ela vai mudar a tua vida, quando ela vai trazer uma outra realidade. Ele fala assim, isso aí é portal. É literalmente como algumas pessoas falam quando ele vem para fazer rebuliço na tua vida, né? Isso é um portal, você deixa ela entrar dentro de você. Então você pode lidar com o que está falando essa palavra hoje à noite como um observador. Não entre em você. É somente um texto, não tem vida. Outra, você pode acreditar que a verdade é vida, é esperança, mas você não toca nela. Ou você pode deixá-la, ela entrar até certo ponto. Mas quando você sentir que ela está te ferindo, está te machucando, está mexendo com o teu ânimo, você fecha a porta. Ou você deixa ela entrar, deixa ela te mastigar por dentro. Deixa ela fazer aquele rebuliço na tua vida. Quem é pentecostal não sabe o que é rebuliço, sabe? Olha que texto maravilhoso que o autor escreve, de Salmo 119. Desvia-me dos caminhos enganosos,
por tua graça, ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, pois decidi seguir as tuas ordenanças. Veja bem, você tem um Davi sendo perseguido, caluniado, atacado, e ele está falando assim: eu tenho prazer na tua lei. Quando a gente é perseguido, a primeira coisa é: eu vou fechar a porta. Não, chega, Deus passou do limite. Quando ele começa a mudar a minha história, ele me arranca do meu emprego, Deus, tu passou do teu limite. Nossas vidas. O que é a reverência? A devoção profunda, um respeito profundo pelo sagrado, uma confiança que ele tem uma resposta. E olha o que o autor fala sobre isto. Salmo 119, versículo 99 e 100, para você entender aonde o autor quer chegar. Davi, ou quem seja que escreveu, diz assim: tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Meu Deus, tenho mais entendimento que os anciões, pois obedeço os teus preceitos. Amém? Veja a confiança que este homem tem para dizer que ele sabe mais que os sábios e mais que os anciões. Por quê? Reverência. Veja bem o que ele fala. Por que ele sabe mais que os mestres? Pois ele tem discernimento espiritual. O cara é mestre, mas eu tenho discernimento espiritual. Eu sei mais que eles. Como é que eu sei mais que os anciões que têm uma vida? Gente, a gente está num tempo que as pessoas não respeitam mais nem idoso, né? Todo mundo acha que sabe mais que as pessoas que viveram a vida toda. Mas o idoso tem uma experiência de vida que é maravilhosa. Mas está falando que eu, nessa idade, eu sei mais que os anciões, pessoas sábias. Como eu sei? Pois que eu sou uma pessoa que obedece os preceitos, e a minha obediência pelos preceitos gera entendimento. Amém, glória a Deus, aleluia. Aí, ó. Gente, isso é profundo demais. Ele está falando assim: olha, eu sei mais dos outros, por quê? Respeito os testemunhos. Eu gosto disso aqui. Eu tenho mais profundidade que os outros. E olha o que ele fala, aí que entra o discernimento espiritual deste homem, quando ele fala no Salmo 119, versículo 148, ele diz: fico acordado nas vigílias da noite, para meditar nas tuas promessas. Olha o segredo deste homem, como ele conseguia ter respostas para as promessas, como ele conseguia ir além. Madrugada de oração, eu oro nas madrugadas, eu medito nas tuas promessas. Quanto tempo você não medita nas tuas promessas, naquilo que Deus falou que vai acontecer sobre a sua vida? Madrugada, respeito. Quem sabe que madrugada é bom, sabe como é que é a coisa. O negócio é acorda daquele jeito, cambaleando, difícil. O homem quer uma resposta, procura onde? De madrugada. Não é não, né, dona Deise? De madrugada tem resposta. Eu acho que Deus está falando com algumas pessoas. Responde a Deus. Deus está respondendo. Madrugada é hora de resposta. Ele está falando: fica acordado nas vigílias da noite. Não é uma noitezinha não. O homem é de madrugada, para meditar nas tuas promessas, porque eu acredito que nas madrugadas eu terei resposta. Qual resposta? A resposta que nem o conhecimento, nem a compreensão e nem a intuição pode me dar: a minha reverência. Orebascará. Tem coisas que somente Ele vai dar. Como é que eu consigo chegar nessa reverência? Oração, jejum, palavra, meditação. É quando eu saio do estático. Se você não orar, jejuar, buscar ou confiar, não ter reverência, gente, isso aqui é só texto. Você lê e ela não sai. Você olha, não está falando nada. Jejua para tu ver como sai o negócio. Sai a palavra, porque tem que ter reverência, amor pelo sagrado, obediência pelo sagrado, desejo pelo sagrado. Isso é demais. Eu estava vendo aqueles posts, olha uma coisa, de adolescente. Um grupo de adolescente colocou o seguinte, colocou assim: todos os dias você tem que orar, meditar na palavra e compartilhar Jesus. Segredo. 3 coisas que mudam a nossa existência: orar, meditar na palavra e compartilhar Jesus.
E isso muda a nossa vida. Compartilha para Jesus como a tua vida muda. Reverência. E eu fiquei, cara, que meditação. Parece coisa de gente desocupada, né? Isso aí não. Ele está além do conhecimento, além da compreensão. Ele está falando a verdade. Ora, medita na palavra e compartilha Jesus, você vai ver a mudança da tua vida. É algo profundo. Olha como o cara é bom. Salmo 119, versículo 147. Antes de amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. E é interessante porque o Newton Bonder fala assim, que ele tem, o autor Davi, ele tem o mesmo discernimento de um galo. O galo sabe exatamente quando a noite está virando dia. Como ele sabe isso? Ninguém sabe, mas os galos sabem o momento exato onde a noite virou dia, quando o problema acabou e virou luz. Ele sabe o momento da virada. Então diz que o galo levanta naquela hora e canta exatamente. Ele tem um discernimento. O autor tem o mesmo, porque ele fala assim: antes de amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Eu decreto o fim do meu problema. Eu me levanto na mudança da minha vida. Eu sei quando vai começar a brilhar a luz sobre mim. Eu sei. Eu clamo o meu socorro na virada do dia, gente. E vai dar em torno de 3, 4 horas da manhã, depende. Aqui é 5 horas da manhã. Ele falou, naquele exato, quando a noite está virando o dia, eu me levanto e suplico o teu socorro. Sabe por quê? Na tua palavra, no teu Torá, na tua revelação, eu coloquei a minha esperança. Meu Deus, Ele tem respostas que o conhecimento e a compreensão não podem dar. Ele sabe muito bem o que está falando. Essa confiança. Nessa semana eu fui na casa da Adriana e do Hugo, né? A gente foi conversar, foi uma bênção, falar sobre ministério e tudo mais. Aproveitando, aí pô, fizeram aquela comida gostosa, né? Aí o Hugo fez uma torrada. Eu falei, amor, que torrada gostosa. Eu nunca comi uma torrada desse jeito. Então, assim, quem quiser pode visitar a casa da Adriana e do Hugo. Vamos para cozinhar, a gente come pra caramba. Aí nós estávamos conversando. E ela foi falar do sogro dela, que já faleceu. Ela falou assim, pastor, todos os dias de manhã, aquele homem acordava às 7 horas da manhã, batia na minha porta, nós íamos, todos os dias, naquele horário, ele orava, meditava na palavra e cantava salmos, todos os dias. Eu nunca vi aquele homem não fazer isso no dia. Falei, meu Deus, que testemunho tremendo. Sabe o que é isso? Reverência pelo sagrado. Todos os dias, fielmente, era o homem que abria a porta da igreja. Reverência. Eu tenho a honra de abrir a porta da igreja do Senhor. Reverência pelo sagrado. Falei, meu Deus, que homem. Este homem tinha respostas que nós não conseguimos alcançar, porque ele tinha uma reverência diária, uma busca por aquilo. Todos os dias, orava, meditava na palavra e cantava salmos ao Senhor. Uma reverência. Eu falei, pastor, mas como é que você consegue chegar nisso? É uma busca, sabe? Quinta-feira eu contei um exemplo, uma história judaica que eu gostei tanto, gente. Pelo Newton Bonder, que ele conta de outro autor, né? Ele falou assim que era o seguinte. Diz que um homem muito rico da cidade, você estava aqui quinta-feira não, né? Um homem muito rico da cidade deu uma oferta generosa para a sinagoga da outra cidade. Aí o rabino da cidade, ele ficou chateado. Falou assim, mas como este homem ajuda, né, a igreja, vamos dizer, falar assim, a igreja do outro lado, e não ajuda a igreja da sua própria cidade? Aí ficou esperando o homem doar para a sinagoga, e não doava, filho. Aí ficou indignado, ele foi na casa do homem. Aí foi lá, entrou, casarão, quadros, o cara era muito rico, sentou, aí falou dos projetos da sinagoga, falou do que a sinagoga estava precisando, e o homem não falava nada.
Eu falei, gente, esse homem tá difícil. De tanto insistir, o cara falou assim, não, mas assim, você não quer fazer uma oferta, né, para nossa sinagoga? Aí falou, é isso, tá querendo? Aí falou assim, não, eu dou a oferta. Aí fez um chequezinho lá, aí deu pro cara, e o cara olhou, ele era pouquinho o valor. E ele ficou assim, mas por que o cara doou tanto para a sinagoga de lá e para a nossa sinagoga da cidade não doou? Sabe, Nai? Ele ficou assim, mas por quê? Aí foi indo para a porta, com um cheque na mão, e falou, eu quero tirar uma dúvida. Ele falou assim, por que você doou tanto dinheiro para a sinagoga da outra cidade, que você nem vai lá, e para nós você doou esse pouquinho? Aí o homem falou assim, agora entendi, é isso o problema? Ele falou assim, olha, vou falar o seguinte, era um dia de noite, estava chovendo, batendo na minha porta. Quando eu abri a porta, era o rabino da outra cidade. O homem estava encharcado, todo molhado, as botas cheias de lama. Esse homem, ao entrar na minha casa, ele pisou com aquelas botas cheias de lama, meus tapetes da França, branco, limpou os pés, e pouca fez questão, foi entrar na minha casa, todo molhado. Ele entrou na minha casa, não olhou os quadros, não olhou minhas esculturas. Ele foi lá, daquele jeito que ele estava, ele sentou no meu sofá e começou a falar para a minha vida. Quando aquele homem entrou e agiu dessa forma, me fez entender que tudo que eu tenho não valia nada. E quando eu fiz um cheque para ele, entendi que o que eu estava dando para ele era muito pouco. Mas você, ao entrar, você limpou os pés antes de pisar no meu tapete, você ficou prestando atenção nos meus quadros, e me fez entender que eu tenho muito realmente na minha vida. E ao fazer o cheque, eu dei mais que o suficiente para você. E eu fiquei meditando nisso, porque tem pessoas que é tão apegada ao mundo material, às coisas, que faz parecer que tudo isso aqui tem muito mais valor que as coisas espirituais. Mas existem pessoas que parece que não tem questão nenhuma disso. Aquilo que está no céu vale muito mais do que a questão física. Este homem tem mais profundidade, sabe? Hoje as pessoas se apegam a um carro como aquilo fosse tão valioso, ao ponto de ser mais importante que isso, que a palavra que lhe deu o carro, que lhe deu promessas, que lhe deu a vida. Mas quando o nosso coração se coloca na esperança do Senhor, que aquilo que nós temos nele é muito maior, aí gera reverência. Amém? E que nós precisamos ter reverência. Quando Adriano me contou sobre o sogro dele, eu fiquei pensando, este homem é rico. Rico. A esperança dele está na palavra do Senhor, sobre os decretos, sobre a lei. E eu fiquei pensando, meu Deus, que homem rico. E hoje à noite nós temos uma riqueza aqui gigantesca, sabe, uma coisa sem medida. Sabe, a bondade de Deus está sobre as nossas vidas, amém? Nós temos acesso àquilo. E se você tratar com reverência, com um respeito profundo sobre aquilo que nós temos, quando a Adriana falava sobre aquilo, as pessoas perderam a reverência pelo que nós estamos vivendo. Deus vem aqui e parece que não, tanto faz, né? Nós precisamos. Se o foco seu for a sua ferida, tudo que eu estou falando aqui é simplesmente uma janela. Você não vai ultrapassar isso. Está lá. Você pode abrir os lados da janela, mas você não entra lá, porque o seu foco está na sua ferida. Se o seu problema é você estar cansado de esperar, é uma janela. Mas se você permitir, se você tratar como sagrado o que nós temos, gente, vai virar realidade, amém? Vai entrar na tua vida. E por isso, tira esse amor das feridas. E como nós acessamos esse discernimento espiritual que nós precisamos ter, é orar, jejuar. Deus vai te dar respostas, amém? Dá um glória a Deus aí, porque é forte isso. Deus vai te dar respostas. Nós precisamos desse discernimento espiritual. Eu queria terminar com esse entendimento. Salmo 119, versículo 167. Olha o que ele fala: obedeço os teus testemunhos, amo-os infinitamente. Amém? Este ano é um tempo de intensidade sobre a sua vida. Pastor, eu não estou preparado. Não é questão de estar preparado, é questão de ter reverência, de querer buscar como nunca buscou respostas.
a se entregar, a abrir a porta, a deixar a sua vida ser um portal para que Ele entre e faça a obra. Mas nós temos esse medo de que Ele possa entrar e o que Ele pode destruir dentro de nós. Gente, Deus não destrói, Deus constrói. Ele quebra o vaso, mas Ele faz um vaso melhor, amém? Por isso não tenha medo do que Deus pode fazer na sua vida. Diga: Deus, eu quero, entra dentro de mim, faz a grande obra, transforma a minha vida. Nós precisamos disso, amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Todos nós precisamos de respostas. Você precisa de respostas, eu preciso de respostas. E hoje à noite nós precisamos de respostas, sim. E às vezes nós falamos: Deus, parece que a coisa não acontece. É porque com o passar dos anos, nascimento, não é uma questão de ser inteligente. Pessoas humildes conseguem tocar do sagrado, porque ele tem uma reverência. Ele sabe respeitar a oração. Eles sabem respeitar a vida. Eles sabem quando Deus entra e faz um rebuliço. Quando Deus revira a nossa vida. E muitas vezes nós queremos colocar a mão: Deus não faz isso comigo. Eu sei como é tenso quando Deus muda a nossa história, tira o nosso sustento, a base da nossa vida. Parece que a gente não tem mais chão onde pisar. Eu sei muito bem o que é isso. Mas se você aguentar, Deus vai transformar a sua vida e a minha vida. Às vezes nós não conseguimos entender porque temos doenças, enfermidades. Mas quando nós entendemos por outra óptica que essa enfermidade pode ser uma ferramenta de Deus para trabalhar no nosso interior, nós aceitamos, nós deixamos o portal. Fala: Deus, entra na minha vida, mexe com o meu entendimento. Deus, eu amo infinitamente essa relação que nós temos, o Torá na minha vida, a tua revelação sobre a minha vida. Eu amo as tuas palavras, amo as tuas promessas, amo os teus entendimentos. Eu amo como o Senhor trabalha na minha vida, mesmo quando eu estou sendo perseguido, Senhor. Eu entendo e amo, porque sei que existe uma grande obra sobre a minha vida. Deus é mais profundo. Talvez Deus está te chamando para uma profundidade. Você talvez já viveu muitas coisas do seu nível espiritual. Parece que tudo ficou muito tranquilo, ficou apático. Mas eu queria dizer que existe uma maior profundidade para a sua vida. Que Deus vai te levar para águas mais profundas. Que Deus vai mostrar algo que você ainda não conhece. Existe muita coisa para viver. Existem respostas para as tuas indagações, para as tuas dúvidas, para os seus questionamentos. Se você está desanimado, procure no Senhor, porque nem a compreensão, nem o conhecimento vai te dar a resposta que você está buscando. Mas se você orar, se você jejuar, se você buscar o Senhor, Deus vai te responder, Deus vai trazer algo novo sobre a sua vida. Você fala: pastor, eu estou procurando algo novo na minha vida, eu estou procurando uma resposta, eu estou procurando aquilo que nunca aconteceu na minha vida. Eu queria te dizer que este ano Deus está querendo te dar respostas, Deus está querendo abrir portas, Deus quer transformar a sua história, Deus quer fazer algo novo. Por isso abra teu coração hoje à noite. Abra teu coração: pastor, eu tenho me esfriado. Deus quer te animar, Deus quer te vivificar, Deus quer queimar no teu interior, teu coração novamente. Mas precisa uma devoção, sem reverência, sem se dobrar, sem mostrar que quer de verdade. Não acontece. Pastor, eu amo a palavra do Senhor, então tenha reverência por ela. Deus, eu quero te buscar com todo o meu coração, eu quero deixar queimar. Por isso deixa queimar hoje o teu evangelho. Tem algo especial? Fecha seus olhos, comece a orar agora com o Senhor. Deus, eu preciso disso na minha vida. Acende novamente a chama.